Temos que reconhecer que esta é uma temática das mais populares que pode existir. Quem jamais não se perguntou para onde eu vou depois que morrer? Quem jamais se fez essa pergunta? Creio que todos nós já nos perguntamos. Para adentrar nesse tema que de fato é extenso, porém não é tão complexo quanto parece, vamos traçar alguns conceitos introdutórios. Vamos seguir uma linha de raciocínio para poder compreender essa fenomenologia e entender de maneira plenamente satisfatória qual a resposta, afinal, para essa tão famosa e tão secular pergunta. A primeira concepção que nos vem à mente é que, se nós pensarmos de uma maneira absolutamente introdutória, absolutamente, diria até superficial, imediatista, veremos que determinadas religiões tradicionais, crenças, doutrinas, seitas, falam em céu, inferno, purgatório. Outras orientalistas já falam em nirvana. Mas vejamos, todas as religiões, poder-se-ia dizer, todas as religiões da Terra, dizem que após a morte do corpo, o princípio da alma, ou do espírito, ou do nome que eles dão, sobrevive. Algo acontece. Se falamos em inferno, em céu, segundo determinadas doutrinas tradicionais, religiões, é porque evidentemente alguma coisa sobrevive ao corpo. Então, em resumo, de uma maneira assim perfunctória, de uma maneira superficial, todas as doutrinas e religiões da Terra afirmam que a morte do corpo não extingue tudo, que alguma coisa persiste de outra maneira. Alguns falam em juízo final, cada um tem a sua explicação. Porém, um ponto importantíssimo a se destacar é que somente a doutrina espírita se debruça sobre esse tema, o que acontece após a morte do corpo. Somente ela realiza um estudo sério, sistemático, um estudo científico, comparativo, de coletar dados, de analisar os fenômenos, de pesquisar as origens dos fenômenos, de tratar de uma forma a examinar a essência. Somente a doutrina espírita realiza um estudo sério e sobre essa temática do que acontece após a morte do corpo. Todas as religiões afirmam que a morte do corpo não extingue tudo, mas somente a doutrina espírita utiliza como um de seus objetos de estudo a questão do que ocorre após a morte do corpo. Isso é fabuloso, porque todos nós teremos a morte do corpo. Isso aí é inevitável para qualquer um que já tenha encarnado, desde que a humanidade é a humanidade. Então, a questão de saber o que será de nós após a morte do corpo é uma questão muito mais importante do que sabermos para onde vamos numa viagem ou numa situação de recreação. E, no entanto, nos preocupamos aonde iremos na semana seguinte, no mês seguinte, o que faremos. No entanto, após a morte do corpo, o que será de nós é de fato algo fundamental, importantíssimo. E a doutrina espírita tem um comprometimento muito grande, muito sério com a verdade dos fatos. Ela não quer angariar adeptos, ela não quer recolher verba para nada. Eis que o próprio Chico Xavier, que vendeu milhões e milhões e milhões de livros, vivia com seu salário de aposentado do Ministério da Agricultura, pois doou em cartório para inúmeras instituições de caridade que foram criadas e foram mantidas
pelos recursos da venda dos livros, e uma parte foi dedicada à divulgação e perpetuação da doutrina espírita para esclarecimento das pessoas e da humanidade. Mas foi uma vida de caridade, ou seja, a doutrina espírita não está interessada em angariar adeptos, em convencer ninguém, não está interessada em recolher dividendos, juros, capital, absolutamente nada disso. É uma doutrina de esclarecimento, mas que se compromete com a verdade. Ela não quer saber o que é mais agradável de se ouvir em termos de vida após a morte do corpo. Ela não quer saber o que é mais interessante, ela quer saber a verdade, o comprometimento, o estudo sistemático, o estudo metodológico, comparativo, seríssimo que a doutrina espírita realiza é no intuito de nos oferecer qual é a versão mais próxima possível da verdade dos fatos. O que ocorre após a morte do corpo? Ah, eu acho que uma luz... Não é eu acho que uma luz. Ah, eu acho... Não é eu acho. Eu quero saber o que é de fato. Esse é o comprometimento da doutrina espírita. E essa é a indagação que ela se fez desde o primeiro dia até hoje. E a resposta a essa indagação é o que vem sendo cada vez mais trabalhado. Porém, o fascinante não é somente isso. O fascinante é que se nós na Terra, aqui, temos centenas de ciências, temos a física, a biologia, a bioquímica, a medicina, a neurologia, inúmeras ciências, engenharia, arquitetura. Se nós temos inúmeras ciências na Terra, a doutrina espírita se encarrega de todas as modalidades possíveis no plano espiritual. A doutrina espírita é a ciência do plano espiritual. É a ciência que analisa o plano espiritual e automaticamente, como o plano espiritual interage com o plano material, ela analisa essa interação e automaticamente se debruça sobre os nossos problemas à luz da visão espiritual. Quando se fala em propriedades do perispírito, lembrando que o corpo é material, o espírito é imaterial, o perispírito faz a ligação, ele é semimaterial, ele permite que um ser imaterial como o espírito atue sobre a matéria, ele faz essa ligação. E na medida em que ele vai se tornando menos denso, mais purificado e mais iluminado, é que o espírito vai evoluindo em suas encarnações na Terra e fora dela. Mas quando se fala em propriedades do perispírito, em plasticidade, em porosidade, em retratibilidade, todas as características do perispírito que adquirem as impressões das doenças, que ao mesmo tempo se comprimem para caber num feto e poder nascer, toda a propriedade do perispírito seria uma espécie de biologia molecular espiritual. É um pequeno ramo da ciência espiritual que é estudado pela doutrina espírita. Os fenômenos de materialização, fenômenos de efeitos físicos, de mediunidade, de tangibilidade, todos os fenômenos científicos, fenômenos da química espiritual, das substâncias, dos miasmas que dificultam a manifestação do espírito, todas as leis da química espiritual, da biologia espiritual, entre aspas, todas as manifestações no plano espiritual são estudadas pela doutrina espírita. Nós aqui na Terra temos diversas ciências, cada uma estuda de maneira interdisciplinar, mas de certa forma independente. A química é a química, a física é a física. Mas no plano espiritual tudo é estudado pela doutrina espírita. Ela tem essa visão holística, essa visão de cima, essa visão abrangente. E nos traz ao mesmo tempo o aspecto científico, analítico, sério, comparativo, frio, no sentido de analisar os dados colocados à sua disposição, mas também traz o aspecto filosófico, traz o aspecto doutrinário, ético, moral e religioso. Religioso no sentido de religação, de religar a criatura ao seu Criador, no sentido de que nós deveríamos ser melhores para estar mais conectados com o bem supremo, que é o Criador.
mas estamos aqui cometendo erros. Então, essa ligação, essa volta à nossa origem primeira, a origem do Criador, essa volta, essa nova ligação é a religação, é a religião. A religião deve visar a melhora do indivíduo para aproximá-lo da divindade. Esse é o grande ponto. Então, o primeiro entendimento que temos que ter é que somente a doutrina espírita tem autoridade para analisar de maneira séria essa questão do que ocorre após a morte do corpo. Porque determinadas doutrinas e seitas muito respeitáveis, algumas orientais, outras de origem africanista, enfim, diversas doutrinas pelo mundo que admitem a comunicabilidade dos espíritos, que de repente admitem a ideia de reencarnação, às vezes de forma diferente, de forma muito peculiar, todas elas são respeitáveis. Doutrinas que utilizam-se da invocação ou da evocação de determinados espíritos, às vezes sofredores, às vezes espíritos que estiveram encarnados, que se utilizam dessa manifestação de evocação, se utilizam de energias, de alimentos, de plantas, de oferendas. Todas as religiões que buscam o bem são respeitáveis, mas temos que compreender que a análise séria, científica, do que ocorre após a morte do corpo, somente a doutrina espírita faz. A doutrina espírita não se preocupa com a fenomenologia, em evocar os espíritos e olhar para eles, em materializá-los para tirar foto. Ela se preocupa em trazer a realidade informativa, trazer a verdade dos fatos, o que aqueles fatos têm para nos oferecer, têm para nos ensinar. Somente ela se debruça com seriedade para analisar tudo isso. Tanto assim que na famosa codificação, que são os 5 livros que Allan Kardec elaborou com auxílio completo e pleno das entidades espirituais, que responderam e praticamente elaboraram o livro, com a participação dele, lógico, da inteligência brilhante dele, são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. Quando falo no Céu e Inferno, a segunda parte do livro Céu e Inferno é um dos maiores presentes que Deus, o Criador, legou à humanidade. Porque simplesmente Kardec, através de suas equipes, de seus amigos e de seus médiuns ao longo do país onde ele vivia e do mundo, porque Kardec era poliglota, falava 5 idiomas com fluência, ele questionou médiuns de todas as espécies para saber diretamente da palavra dos espíritos o que eles viram após a morte do corpo. E para isso, ele consultou estes espíritos, espíritos estes de todos os níveis, espíritos de excelentes pessoas, de pessoas muito cultas, muito bondosas, de pessoas preguiçosas, de pessoas más, de pessoas viciosas, de pessoas que não eram nem boas e nem más, indolentes, suicidas, criminosos, pessoas que nasceram com expiações de dores físicas e debilidade mental, etc. Uma gama enorme de espíritos, de todo tipo de grau moral, toda a forma de apresentação moral, de inteligência, de tudo. Kardec indagou todos eles. O que viste após o desencarne? E eles diziam: dormi um sono profundo e despertei e me encontrava em tal lugar, de tal maneira. Toda a descrição dada diretamente pelos espíritos de tudo que eles viram e, sobretudo, do que eles sentiram. Porque é evidente que com a matéria encarnados, temos uma percepção da realidade. É natural que sem a matéria, o nosso foco se modifique. E sobre isso é o que falarei daqui a pouco. O interessante é que esse livro nos traz o relato de cada espírito sobre a sua visão, a sua sensação, tudo aquilo que ele pode nos dizer, o que ele consegue nos exprimir
com sua linguagem ora mais elaborada, ora menos elaborada, de acordo ao nível do espírito. O nível cultural, eis que a desencarnação não santifica ninguém e nem torna ninguém culto, que era inculto anteriormente. A desencarnação apenas coloca a pessoa que era encarnada sob um ângulo vibratório novo, que automaticamente tudo se modifica. E é disso que falarei. A questão é que nesse livro, Kardec traz uma riqueza dos espíritos. Ele apenas pergunta. Vejam que o grande mérito de Kardec era em sua sabedoria de conseguir trazer para a humanidade uma doutrina dos espíritos. Não era de Kardec, não. Era dos espíritos. O que Kardec fez foi sistematizar, organizar por assunto, coletar todos os dados e jogar esses dados num edifício doutrinário, filosófico, moral, com reflexo religioso. Isso foi o que ele fez, para que nós pudéssemos ler de maneira didática. Kardec foi discípulo de Pestalozzi. Imaginemos que ele era pedagogo de primeira qualidade. Ele trouxe pedagogicamente o ensino adaptado à nossa compreensão e ao nosso entendimento. Mas o ensino é dos espíritos. A segunda parte do livro Céu e Inferno, quer dizer, a primeira parte trata do que é o céu e o inferno pela ótica espiritual. Mas a segunda parte trata exatamente dos céus e dos infernos que eram para aqueles espíritos que desencarnaram. Cada um deles relata. E podemos ver a percepção diferente de cada um. O que cada um sentiu, o que cada um viu, qual foi a percepção, qual foi a impressão no momento do desencarne, horas depois, dias depois, o que cada um sentia, o que cada um via, o que cada um percebia. Isso é valoroso porque é um ensinamento trazido pelo plano espiritual, pelos espíritos, manifestando-se através dos médiuns, cujas mensagens foram coletadas e reproduzidas no livro Céu e Inferno. Então, o primeiro entendimento que temos que ter é que, por mais valorosas que sejam as religiões do mundo que buscam o melhor possível que elas podem buscar, com as melhores intenções, vamos entender assim, a grande verdade é que a imensa esmagadora maioria das religiões, seitas e doutrinas do mundo são seculares, são milenares, provém de uma época em que o ser humano não tinha ainda recursos científicos, metodológicos, experimentais, analíticos, tecnológicos, de comprovar os dogmas e as ideias que eram trazidas. Se alguém dizia, você vai morrer e vai para o céu ou para o inferno, por exemplo, simplificando a ideia, não havia condições, na época, de se contradizer esse pensamento com uma análise aprofundada, porque não havia análise aprofundada, não havia mecanismos do conhecimento humano que pudessem abranger aquela ideia e dar-lhe seguimento, aprovação ou desaprovação. A aprovação das ideias provinha da força política e econômica daqueles que as implementavam. Se os poderosos diziam a Terra não gira, ninguém nada poderia contestar. No momento em que a ciência pôde evoluir e pôde comprovar o movimento da Terra, aquelas religiões que diziam que a Terra não girava tiveram que mudar os seus conceitos. Foram obrigadas, porque a humanidade já dispunha de mecanismos. Portanto, as religiões sempre tiveram essa dificuldade de comprovação de seus postulados. Por isso é que a doutrina espírita, ao surgir no século XIX, em 1857, 18 de abril, através do Livro dos Espíritos, contendo 1019 perguntas feitas por Kardec e respondidas pelos espíritos, é nesse momento que a humanidade já tem estrutura para comparar as respostas, analisar, entender o pensamento do Cristo,
pela ótica transparente que a doutrina espírita lança, pelas lentes de aumento que mostra as verdades do Cristo, sem modificá-las, apenas explicando-as de uma maneira mais coerente do que a forma que tradicionalmente se lhe dá vestimenta e que se lhe deu vestimenta ao longo de 20 séculos de preconceitos e de interesses, nem sempre muito dignos. Entendemos que somente a doutrina espírita tem essa autoridade, porque somente ela tomou para si este objeto de estudo: a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a vida após o desencarne, como é esta vida, porque a vida é uma só, esta nossa vida é a mesma vida, apenas muda a frequência vibratória, muda o fato de termos um corpo e depois não termos esse corpo mais. Porém, a pergunta é a seguinte: para onde vamos após a morte do corpo? A grande questão nisso é que uma metáfora se faz necessária. Imaginemos por um segundo toda a humanidade vestida com um uniforme de uma determinada cor, qualquer cor. Cinza, por exemplo. Imaginemos toda a humanidade vestida com o mesmo uniforme, praticamente, ou já 7 bilhões de pessoas vestidas de cinza, todos iguais. Automaticamente esse uniforme tem que ser bem grande, para que um uniforme todos possam utilizá-lo. Onde quero chegar com essa metáfora? Eu pergunto, esse uniforme longo me permite conhecer realmente aqueles corpos que estão ali dentro? Saber se são exatamente magros ou gordos, saber se tem alguma deficiência congênita, saber se tem algum tipo de doença de pele, saber se são belos ou não. É o padrão. A grande questão da encarnação na Terra é que a encarnação na Terra é um padrão biológico que a criação divina implementou para que todos nós ficássemos na mesma posição biológica e anatômica para evoluir. Evidentemente, há pessoas que nascem com deficiências, tratarei disso em outro vídeo, mas a questão é que todos nós temos matéria, todos temos sangue, músculos, nervos, tendões, órgãos internos, cabelos, unhas. Temos um padrão biológico. Este padrão biológico que é nos imposto nesta encarnação é uma espécie de veículo para nos guiar. É o mesmo veículo para todos, feito com a mesma substância, carbono, oxigênio, azoto. É a mesma vestimenta. Como se todo mundo dirigisse o mesmo carro ou todo mundo tivesse o mesmo uniforme. Dentro deste corpo, imantado, imbuído em todo esse corpo, está disperso o nosso perispírito e o nosso espírito nele está situado. Não temos como ver, a nossa tecnologia e nosso sistema não nos permite enxergar a pessoa que está dentro daquela pessoa, ou o espírito, o perispírito, a alma que estão dentro daquela pessoa. Claro, algumas pessoas nós verificamos a grandeza delas, outras poderemos verificar a pequenez, mas os corpos são feitos da mesma matéria, é o mesmo veículo, é a mesma vestimenta, o mesmo material. A criação divina nos impõe esse sistema para que nós possamos desempenhar, todos nós, uma vida, uma missão, uma prova, uma expiação, um desenvolvimento espiritual, todos sob o mesmo ângulo material. Mas é evidente que o que nós realmente somos é o que está ali dentro. O corpo material que é unânime na Terra, a sua estrutura morfológica de tendões,
sangue, músculos, ossos. Essa estrutura apenas mantém o nosso desenvolvimento e é necessário à nossa vida, mas nós estamos escondidos ali dentro. Se estão seguindo a minha linha de raciocínio, verão que quando o corpo morre e vai para o sepulcro, ou vai ser cremado, ou enfim, quando o corpo morre, aí é que nós somos realmente quem somos. É aí que a máscara cai. Igual um baile de carnaval, logicamente, de Roma, Veneza, todos com a mesma máscara. Somente quando a máscara cai, somente quando o corpo morre, é que nós somos quem realmente somos. E aí fica óbvio que tudo aquilo de material, a própria roupa do corpo, dinheiro, bens, tudo, títulos, profissão, o próprio corpo físico, tudo fica na terra para ser utilizado por outrem ou deteriorado, como é o caso do corpo físico. Aí é que nós levamos para o plano espiritual somente aquilo que foi construído dentro de nós. O que pode ser construído dentro de nós? Conhecimento. Conhecimento acadêmico, cultura, inteligência. E do outro lado, moralidade, bondade, caridade, perdão, compreensão, tolerância, paciência. Os dons morais, éticos, humanitários, conjugado aquilo que desenvolvemos de intelecto, de inteligência, de observação, de análise, esse duplo veículo, esse duplo molde, por assim dizer, é o que constitui a nossa realidade. Então nós chegamos lá com o patrimônio espiritual, intelectual e moral, para assim simplificar. É óbvio que essa metáfora que eu criei aqui, de o mesmo veículo dirigido pelo mundo inteiro, o mesmo uniforme cinza vestido pelo mundo inteiro, é o mesmo corpo de sangue, músculos, tendões, nervos, ossos, vestido por todos os espíritos encarnados. Mas isso é para permitir um desenvolvimento espiritual. Porém, uma vez morto o corpo, chegamos lá como realmente somos, sem a máscara corpórea. É aí que o nosso patrimônio, as aquisições do espírito, é que vão criar a nossa realidade. É aí que eu começo respondendo a pergunta deste vídeo. Para onde vamos quando o corpo morre? Vamos situar-nos no padrão vibratório que nós construímos ao longo da vida. O Buda não falou você é o que você pensa? Pois então, o que você pensou ao longo de toda a encarnação, somado ao que você já vinha trazendo anteriormente, cria um padrão vibratório, um padrão magnético, fluídico. Esse padrão é o que você é. É o fruto da sua conduta que ficou impressa no perispírito, é o fruto das suas ações, boas ou más, que ficou impresso no seu perispírito, é o fruto das automutilações, do excesso de vícios, de lesar o próprio corpo físico voluntariamente, as maledicências que se praticaram, as caridades que foram feitas, as boas palavras e as más palavras, os sentimentos de ódio repetidos, os sentimentos de compaixão repetidas, os traumas que ficaram cristalizados em nossa ideia fixa, as monoideias, as monomanias. Há um caso relatado no livro maravilhoso de Eliseu Rigonati, chamado O Evangelho das Recordações, um escritor espírita falecido há mais ou menos uns 25, 30 anos. Creio que faleceu em 1986, se não me falha a memória. É um livro maravilhoso, onde ele conta um caso de uma pessoa que ao longo da vida defendia o vegetarianismo de maneira missionária, dava palestras, dava cursos, defendia com avidez, com profunda intensidade, mas sofria de um tormento íntimo,
sofria do desejo de comer carne, mas ele não podia porque ele defendia essa ideia. Era um estudioso, era um pesquisador com livros publicados. Ele defendia essa ideia, mas ele desejava muito. Essa ideia era tão fixa na cabeça dele de poder comer carne, mas ele ao mesmo tempo se bloqueava. Ele desencarna e se situa numa mesa com todas as iguarias maravilhosas, carnívoras, que ele sempre sonhou e nunca pôde comer em vida carnal. Aí ele começa desesperado a comer toda aquela carne, etc. E vai comendo aquela carne, vai comendo aquela carne e não acaba. E não acaba, e não acaba, e não acaba. De repente, um espírito elevado se encosta, se aproxima nele, encosta nele com a mão e diz assim: irmão, você não precisa de alguma coisa? Você está bem? Nesse momento ele para. Percebe que há 2 anos ele estava ali, na mesma posição, comendo ininterruptamente, já havia crescido barba, estava completamente sujo, e na verdade, aquela ideoplastia, aquela plasticidade que ele idealizou, que ele criou com a sua energia mental, que no plano dos espíritos a imaginação torna-se criadora, por isso que as cristalizações mentais se imprimem na realidade que o espírito vivencia, mas ele não pode mentir em relação a isso, porque ele é o que ele realmente é, ele vê o que ele realmente é. Não adianta ele pensar em coisas boas se ele traz consigo cargas deletérias de condutas errôneas, de pensamentos e etc. Então nessa história que o Eliseu Rigonati conta, muito bem narrada por sinal, o espírito se dá conta de que ele estava numa mesa fictícia, estava imaginando o que estava comendo e se nutrindo daquela monoideia, daquela ideia fixa repetida em sua mente, da mesma forma que os suicidas repetem inúmeras e inúmeras vezes durante anos a cena que foi a cena de seu desencarne, porque fica cristalizada em seu psiquismo e se repete. Eles sentem cair vertiginosamente inúmeras vezes, como se aquele tivesse sendo um momento que eles estavam se jogando de um lugar alto. Fica cristalizado em sua mente a força daquela energia e daquela determinação errônea. Essa história nos ilustra muito bem que aquilo que se faz em vida, aquilo que se constrói em vida, é exatamente aquilo que vamos levar para o plano espiritual. E a nossa conduta fica de tal maneira gravada em nós, ainda que ninguém saiba. Se eu faço um mal que ninguém vê, eu penso que ninguém viu e eu estou livre das consequências desse mal, mas eu esqueço que toda conduta obedece àquele princípio científico de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A minha conduta, ela fica sempre ligada a mim por um laço fluídico, imaginário, na verdade, é um conceito metafórico, mas a minha conduta fica ligada à minha espiritualidade. Eu faço e aquilo que eu fiz partiu de mim, partiu da minha energia, partiu da minha consciência, fica gravado em meu perispírito. Boas condutas iluminam meu perispírito. Más condutas e más pensamentos, pensamentos ruins, tornam meu perispírito mais denso, mais pesado, mais enegrecido, mais sujo. Automaticamente, nós temos, pelas bênçãos de Deus, a oportunidade de construir na encarnação aquilo que será de nós depois da desencarnação, com um corpo material, igual aos outros corpos materiais da Terra, de músculos, tendões, ossos, nervos, sangue, etc. Com um corpo, com molde, com instrumento que nós estamos utilizando, igual para todos, temos oportunidade de construir o nosso perispírito, a nossa condição espiritual futura. Temos oportunidade de privilegiar conhecimento ou não, temos oportunidade de privilegiar a moralidade, a ética, o bem ou não. Ou seja, construímos com o nosso livre-arbítrio e nossa decisão individual de agir ou não agir, de fazer ou não fazer, a nossa realidade espiritual. Tudo isso para dizer que quando o espírito
nós estamos encarnados, quando o espírito encarnado, ele está cristalizado em seus traumas, em suas angústias, em seus equívocos, quando está cristalizado nas condutas que imprimiu magoando seu semelhante, ferindo sentimentos, suscetibilidades ou cometendo crimes, essa energia, esse padrão magnético, desencarnando o corpo, esse padrão fica gravado em sua atmosfera psíquica, em sua psicosfera espiritual. Isso cria para ele a realidade em torno. Ele cria o seu próprio umbral, ele cria o seu próprio céu ou o seu próprio inferno, falando de forma simbólica. Ele cria a sua realidade de acordo com o que construiu em si mesmo. Porque lá nós chegamos não com o corpo, nem com dinheiro, nem com as roupas, nem com perfumes e nem com artigos luxuosos que granjeamos na terra. Lá nós chegamos com patrimônio espiritual. Por isso é que esse patrimônio vai imprimir em nossa realidade física uma situação de luz, uma situação de treva, uma situação de belezas que já fazem parte da nossa estrutura individual, ou de dores que já fazem parte da nossa estrutura espiritual. Dores que nós causamos, elas se mostram impregnadas em nós. Tudo fica impregnado em nós, o bem que eu faço ou o mal que eu faço. Quando Cristo disse em sua sabedoria extrema e inatingível de que o amor cobre a multidão de pecados, é porque os pecados e os erros, os enganos, os crimes, os despautérios que cometemos ao longo das encarnações, nós podemos, com boas condutas e com amor ao semelhante, minorar esses débitos. Por isso Kardec não usou a palavra karma, que vem do sânscrito, porque o karma pressupõe uma dívida a ser paga, impreterivelmente, como se fosse a lei de talião. Fez, tem que pagar, nesta ou em outra vida. O karma encerra esse conceito, que não é um conceito verdadeiro, porque a conduta humana boa, caridosa, desprendida, de amor, de semear estímulo, gratidão, paciência, de diminuir o próprio egoísmo, de minorar o orgulho o máximo possível, próximo a zero, se possível fosse. Essa conduta ilumina o perispírito, amplia seu campo magnético. Vale lembrar que a NASA, como já contei em outro vídeo, pesquisou a aura de Chico Xavier na metade do século XX. Interessante que a fotografia Kirlian, que tira a fotografia da aura, mede meio centímetro, 1 centímetro a partir do corpo. Chico Xavier irradiava, segundo a NASA, cerca de 11 metros a sua aura, a sua iluminação, porque a sua conduta, a gratidão que colhia das pessoas, o bem que semeava, a beleza de sua missão, não só missão de caridade, mas também missão de informar a humanidade do que é e do que ocorre no plano espiritual, recebendo obras maravilhosas de André Luiz, de Emmanuel, de tantos espíritos iluminados que nos trouxeram ensinamentos maravilhosos, extremamente úteis. Então, vamos compreendendo que a nossa construção ao longo da encarnação é o tipo de passaporte que nós teremos ao chegar no plano espiritual. Nós vamos chegar com aquilo que nós fizemos de nós. E esse padrão irá irradiar a nossa realidade. Às vezes nós nos situamos, por equívocos, por crimes, por erros, numa situação lamacenta, trevosa, que aquela lama é o reflexo material, fluídico da nossa condição espiritual. Os espíritos superiores veem aquela situação como reflexo imantado do nosso ser. E espíritos inferiores, sofredores, equivocados, que se reúnem em situação similar, criam
panoramas absolutamente de sofrimento baseados na sua emanação mental. Por favor, se temos o corpo e um dia não temos mais, a nossa consciência é óbvio que é uma consciência criadora. Eu penso em mover um objeto e o objeto não se move, porque eu tenho matéria. Mas se eu não tenho mais o corpo, o meu pensamento, ele tem a força totalmente diferenciada. E automaticamente eu não consigo mais, tamanha energia, eu não consigo mais sabotar o meu pensamento. Não vou chegar no plano espiritual, imagina um paraíso, estou no paraíso. Não. O que eu vejo é o que o meu perispírito está irradiando do seu profundo âmago. Essa é a realidade. Não adianta eu mentir. Entendemos que a ciência hoje, para citar como exemplo, conseguiu repartir o átomo, dividir o átomo, que há décadas atrás era indivisível, conseguiu dividir em aproximadamente quase 200 partículas diversas. Algumas delas praticamente antimatéria, sem peso molecular, absolutamente quase imperceptíveis. Entendemos que quanto menos matéria, mais energia, no sentido de que a matéria, ao se desmaterializar, vai se convertendo em energia. Eu tenho um objeto material, mas eu tenho energia elétrica que me dá um choque intenso e que eu não consigo ver. A energia vai, como se fosse, falando em termos metafóricos, vai repelindo a matéria, no sentido de que quanto mais energia, menos a matéria se mostra tangível, se mostra perceptível, por assim dizer. Logicamente um conceito aproximado, mas entendemos que o espírito vai se localizar bem além das últimas partículas percebidas pelo homem atualmente na divisão do átomo. O espírito vai se localizar num padrão cuja matéria não exista para ser percebida. Mas a energia sim. E se somos então energia invisível e imperceptível pelos instrumentos, pela ciência tradicional, essa energia será criadora. Nós iremos criar o que está em torno de nós. Então, é natural que muitos de nós que não somos pessoas ruins ou criminosas, mas que também não somos pessoas de grandes aquisições morais para a humanidade, eis que a maioria, grande parte da humanidade, se situa num padrão intermediário, assim como eu e outros também. Esse padrão intermediário, a tendência é que, após algum tempo, nós possamos lidar com realidades no plano espiritual de construções, de habitações, de locais onde nós possamos interagir com outros espíritos. Quando eu falo em construções, pode parecer inverossímil, mas em outro vídeo onde falo do umbral, nosso lar e as colônias espirituais, procuro esmiuçar a questão de que a matéria, entre aspas, que não é matéria, mas aquilo que para o espírito é perceptível, é material, é o que ele está construindo com seu psiquismo, com sua energia. Mas, claro, quando outros espíritos de maior poder, não digo elevação, porque há espíritos muito ruins que têm ao mesmo tempo grande conhecimento do magnetismo e que constroem com seus poderes mentais e espirituais locais de treva, locais purgatoriais, digamos assim, onde outros espíritos se situam, são ser viciados, passam por sofrimentos atrozes e etc. Mas quando estamos, por exemplo, numa colônia nosso lar, conforme o livro relata, mas não se detém nesse aspecto científico tão minuciosamente, aquele que anda pela colônia nosso lar está percorrendo estruturas criadas pela iluminação de espíritos bem mais elevados, pelo padrão de criação magnética desses espíritos. Então, espíritos de baixa condição não conseguem olhar para o nosso lar e desfazer com sua mente uma estrutura, uma parede, digamos assim. Não conseguem porque seus poderes não são comparáveis. Por quê? Porque lá
no plano espiritual, nós chegamos com o poder que construímos no espírito. Mas quando eu falo poder do espírito, é baseado no padrão de moralidade e de cultura e de instrução. Então, é esse padrão que é o padrão verdadeiro. Essa criação espiritual é que é a verdadeira. Essa é que é a nossa verdadeira fortuna no plano espiritual. Aquilo que nós construímos de nós mesmos. Então, a pergunta, para onde nós vamos quando morremos? O corpo. A resposta é a seguinte: vamos para onde construímos ao longo de toda a encarnação, somando com as anteriores, dentro do nosso espírito, em moralidade, em cultura, em instrução, em ciência, em perdão, em mágoa, em todas as características que nos formam, que vão criar o nosso padrão. Esse padrão cria nosso inferno particular, nosso céu particular, nossa alegria, nossa desventura, nossos traumas, nossa bem-aventurança. É ali que nós nos situamos. E é depois de muito sofrimento para alguns, é que a oração vai fazer com que a pessoa se situe, o espírito se situe em padrão diferente, como André Luiz, que passou 8 anos no umbral, em situação de sofrimento, de trevas, de lama, de sujeira, mas quando ele começou a orar com o coração e abriu o seu perispírito e pediu perdão, quando ele realmente se elevou o seu olhar para o Criador, ele permitiu que o seu perispírito se depurasse alguma coisa que permitisse aos espíritos superiores tomá-lo e auxiliá-lo. Ele abriu essa porta. É natural que outros não passem por situações análogas, mas o exemplo dele foi o exemplo de quem criou a sua realidade e somente desfez aquela realidade negativa quando o seu espírito conseguiu se desvencilhar daquele padrão negativo vibratório. Quando, no umbral, esgotou as energias negativas, esgotou os ódios, esgotou os vícios, só aí é que ele pôde se desvencilhar e pôde caminhar. Onde estaremos após a morte do corpo? Aonde nós construirmos em vida carnal, espiritualmente falando, e não financeiramente, e não materialmente. É por isso que nem sempre pessoas da mesma família que desencarnam se encontram no plano espiritual, porque às vezes o padrão vibratório, o padrão perispiritual, o desenvolvimento espiritual são tão diversos que eles se encontram em patamares diferentes. Um não consegue ver o outro, um não consegue enxergar o outro. E André Luiz também, espírito, né? André Luiz nos ensina que se aqui na Terra todos temos um corpo e todos nós podemos nos ver, no plano espiritual a correspondência é diversa. Espíritos de baixo padrão vibratório só conseguem ver aqueles de seu padrão ou inferior. Não conseguem ver os superiores, a não ser que os superiores permitam magneticamente serem vistos. Por isso que espíritos superiores às vezes transitam entre espíritos inferiores sem serem vistos. E é por isso que quando espíritos superiores de elevada hierarquia moral, cultural, em todos os sentidos, científica, doutrinária, espíritos realmente mais elevados, quando eles vão em missão, em caravana de socorro e de auxílio aos sofredores espirituais, que estão em locais mais rudimentares, por assim dizer, que eles se revoltam contra esses espíritos superiores e querem agredi-los, eles não conseguem se aproximar, eles não têm a força, porque a força no plano espiritual é a força do espírito, não do corpo, não material mais. Então juntam-se 2, 3, 4, 10 espíritos de padrão vibratório inferior e não conseguem atingir um espírito superior, que o seu padrão magnético elevado é refratário. Ao invés de aproximar, repele. A força é a força do espírito.
A luz é a luz do Espírito. Então, por isso é que a regra comporta inúmeras formas de se apresentar, mas basicamente chegamos lá só com o que está dentro. E é isso que vai definir as pessoas espirituais, ou os espíritos, melhor dizendo, que nós conviveremos. É isso que vai definir as amizades que vamos ter, a interação que vamos ter. E na medida em que nós lá nos interessemos em corrigirmos-nos, em aprender mais, em elevarmos-nos mais espiritualmente, vamos conseguindo, através de outros interesses, divisar e entrar em contato com espíritos em grau melhor espiritual. É claro que a evolução espiritual não se faz, a bem dizer, no plano espiritual, exceto para os espíritos já totalmente desmaterializados, cuja evolução se processa num patamar somente espiritual, sem encarnações físicas, que nós estamos longe de conceber e de imaginar, porque é algo que foge ao nosso senso de comparação. Nós temos aqui sentidos: olfato, tato, paladar, audição, visão, mas o sexto sentido da intuição, mas é muito pouco para entender a realidade sensorial ampla dos espíritos, porque eles não têm os sentidos circunscritos nos olhos, nos ouvidos, na boca. Eles não têm mais essa estrutura. Os sentidos são ampliados, renovados, novas percepções existem de acordo com a evolução do espírito, de acordo com a sua iluminação e sua grandeza, cuja grandeza lhe permite muitas vezes divisar o futuro, visitar o passado, entender realidades socioculturais, políticas e etc. Por isso, quando chegamos ao plano espiritual, temos somente essa grandeza, temos somente essa realidade. E é isso que se manifesta no nosso dia a dia espiritual. E é lá que vamos ter essa percepção. Mas o desenvolvimento é somente no corpo, para nós que ainda estamos materializados. Como falei, os espíritos já desmaterializados evoluem já sem precisar encarnar em outro plano. Mas nós ainda muito materializados precisamos voltar à carne, à Terra ou outro planeta, que lhe siga, que lhe seja posterior em termos de evolução, mas precisamos encarnar ainda, porque é na encarnação que nós realmente desenvolvemos, colocamos a mão na massa e desenvolvemos a evolução do nosso espírito. Lidamos com situações problemáticas, lidamos com situações conflituosas, confrontamos nosso orgulho para ver se vencemos, confrontamos nosso egoísmo para ver se vencemos, confrontamos nossas oportunidades de ódio para ver se superamos. É natural que tudo isso seja provado por nós para que nós possamos atestar uma evolução segura, mas na matéria, porque na espiritualidade só há preparação. Digo ainda referente aos espíritos materializados. A todos nós que ainda estamos muito materializados. Nosso espírito ainda está muito materializado e muito denso. Então, somente encarnados é que conseguimos evoluir nesse sentido. Por isso precisamos encarnar. No plano espiritual existe a preparação, a forma de, entrando em contato com outros espíritos, outras realidades, desenvolvermos a resistência, estudarmos, nos aprimorarmos para que a encarnação seja proveitosa. Esse é o ponto principal a se destacar. Então não há um padrão, não há um lugar. Iremos para um lugar ou para outro, céu ou inferno. Existe esse padrão vibratório criado por nós. Eis que Deus não nos manda para um lugar, nós é que nos mandamos com a nossa própria conduta. A justiça de Deus é, como disse o Cristo, dar a cada um segundo as suas obras. Repito, dar a cada um segundo as suas obras. As nossas obras que se refletem espiritualmente, obras que criamos na matéria, que se refletem espiritualmente, obras em todos os sentidos, é com essas obras que será dado a nós a condição de, na espiritualidade, viver desta ou daquela forma. Então, dai a cada um segundo
as suas obras. Esse é o ponto principal, porque muitas vezes, iludido pela matéria, o ser humano encarnado envereda por caminhos equivocados, privilegiando a matéria, quando na verdade a matéria é transitória e Deus nos permitiu que nós possamos ter com clareza a noção de transitoriedade da matéria, porque a matéria morre e tudo que é nosso fica na terra. Não levamos nada senão aquilo que está dentro. Ou seja, Deus quer nos dizer que o importante é o espiritual. Aqueles que dizem que ninguém voltou para contar são os que não leram, que não conhecem, porque a doutrina espírita é aquela que se compromete em verificar as mensagens, os ensinamentos, a autenticidade, pegar uma mensagem e não dizer sistematicamente isto é de um espírito, olhar, analisar o seu conteúdo, submetê-la ao crivo da razão, da comparação, da análise, não aceitar cegamente nada, senão sob fruto de muita análise e observação, pois o compromisso da doutrina espírita é com a verdade, com o esclarecimento, com a luz. Novamente o Cristo disse: conhecereis a verdade vos libertará. Quando os espíritas verdadeiros aclaram com tranquilidade que a doutrina espírita é a terceira revelação, é o Consolador prometido pelo Cristo, não é que eles estejam puxando a brasa para a sardinha deles, não é que os espíritas queiram se arvorar em mensageiros, não, mas é que todo o ensinamento cristão, quando fala dar a cada um segundo suas obras, quando fala onde está o nosso coração, aí nós estaremos. O Espírito está onde está o seu coração, onde está a sua mente, porque é a resposta à pergunta desse vídeo. Nós estamos onde está o nosso coração. Algo nessas palavras o Cristo disse, ou seja, Cristo pontilhou todos os elementos para que futuramente a doutrina espírita pudesse explicá-los e aclará-los de uma maneira mais lúcida, mais lógica, sem desvirtuar, mas apresentando o conhecimento de maneira a fazer sentido. Porque o Cristo propositalmente, sem poder trazer realidades que a humanidade não estava preparada para compreender, ele nos deu um quebra-cabeça de 1000 peças, mas nos deu apenas 100 peças em sua vinda na Terra. As 100 mais importantes, que falavam da moralidade, do amor, do fazer o bem ao próximo, amai vossos semelhantes, vossos inimigos, a conduta. Mas ele deixou uma série de outras peças para serem preenchidas, completando aquelas peças que ali estavam, que ele trouxe, para que o arcabouço, o edifício do pensamento cristão, do verdadeiro evangelho, seja cada vez mais completado com a evolução da humanidade. À medida em que a humanidade evolui, ela quer respostas mais efetivas. Ela não se contenta com Adão e Eva do criacionismo. Ela percebe que a humanidade proveio cientificamente de outras fontes. O Espiritismo nos mostra como Adão e Eva representam uma parábola, um indicativo de uma era espiritual e não de uma pessoa. Nos traz a ideia lúcida, nos prova de onde vem o espírito. Essa é a lucidez que nós precisamos, que hoje o espírito moderno precisa de respostas mais claras, que respeitem o nosso bom senso, que respeitem a coerência, que não nos proponham fazer crer em fantasias absolutamente ridículas, nos mostrando que determinadas passagens bíblicas são parábolas metafóricas indicativas de outros estados. Isso aqui, outros estados de outras situações. É isso que precisamos compreender. Portanto, a resposta é esta, a pergunta de para onde iremos depois da morte. E eu espero que essa ideia fique clara para que nós possamos construir uma morada melhor para nós, a partir de agora. Como disse o Chico Xavier, ninguém pode começar de novo, fazer um novo fim, mas pode começar agora e fazer um novo fim.
Essa é a ideia que nós temos que trazer em mente para poder fazer do nosso futuro um futuro mais iluminado, mais livre de egoísmos, de orgulhos, de suscetibilidades, mais limpo, limpo espiritualmente. O corpo pode estar sujo, mas o coração está limpo. O importante é aquilo que vamos trazer daqui para lá, que não é a matéria, e sim o espírito. Desejo a todos muita saúde, paz e que fiquem nas bênçãos de Jesus Cristo. Muito obrigado pela atenção. Um abraço a todos.